Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Super, né? Muito feliz pelo convite. Muito obrigada, muito bom ver você assim e alegre, trazer essa alegria toda que você tem trazido pro Atlético, pros torcedores, nessa volta ao Brasil. Acho que se você tinha alguma coisa ainda de pensar, eles não sabem quem eu sou ou não me entendem direito, acho que você está mostrando agora pro Brasil todo quem é o Hulk, né? Pois é, Edmar, na verdade, poucos me conheciam, né? Acho que eu digo mais... Saber das minhas características mesmo, né? Até porque foram 16 anos fora do Brasil. Alguns anos através da seleção, né? Mas poucas pessoas, né, me acompanhavam como era meu futebol lá fora, né? Então muitos tinham desconfiança, né? Que é normal quando você não acompanha um jogador assim durante muito tempo, né? Mas eu vim muito confiante, muito motivado para jogar no futebol brasileiro, que tinha feito apenas 2 jogos antes de sair, mas estou muito feliz, escolhi o clube certo, né, que me recebeu de portas abertas, eu estou muito feliz e já me sinto atleticano de coração já. Que lindo. Deixa eu chamar para essa conversa Roberto Abras, um dos mitos, sabe, Hulk, da cobertura do Atlético. Há anos ele faz isso, teve no primeiro título de 71, que vocês estão buscando esse ano. Chega, Roberto Abras. Um abraço, boa noite. O Hulk, eu vou dizer para ele uma história rápida para o nome que ficou gravado. Em 1976, ele convocado para uma seleção brasileira. Mas não é o Hulk, não. É o Givanildo. Givanildo Oliveira. Através, porque todos. Givanildo é o nome do grande Hulk. De Campina Grande. Você sabe, Hulk, que o Givanildo teve uma história comigo e eu tive uma felicidade muito forte que eu estava fazendo a cobertura da seleção brasileira em 1976. Ele foi convocado, Oswaldo Brandão, me parece era o técnico. Ele foi convocado. Quando eu meti o microfone nele, ele ficou numa alegria, numa satisfação, e eu jovem ainda. Então, isso ficou marcante na minha história, na minha vida, em função de Givanildo, um nome que marcou a minha história como repórter. Agora, eu te faço uma grande pergunta: qual foi o maior sucesso, aquilo que de maior aconteceu na sua vida, a saída para Portugal, enfim, um encerramento na China? Um abraço, boa noite, felicidades total para você em Minas Gerais. Boa noite, né, Roberto Abras. Primeiro dizer que é um prazer, né, estar falando com você. Você que cobriu, né, o título do Atlético há quase 50 anos atrás. Nossa que Deus nos Senhora. abençoe, que você possa cobrir esse ano novamente, né? Vamos buscar esse título, quem sabe, se Deus abençoar, se a gente fizer por merecer, você cobrindo vai ser uma maravilha, né? Pois é, na época, então, o Dario Peito de Aço fez o gol, e agora quem sabe o Hulk vai fazer o gol. Pois é, né? Deus abençoe, né? Ganhar esse título aí que pra gente vai ser histórico, né? 50 anos depois. Mas a pergunta que você fez é a nível profissional ou a nível pessoal? Profissional. Acho que profissional para quem busca, né? Para quem tem um sonho, um desejo de vestir a camisa da seleção brasileira. Eu acho que para mim foi um momento marcante, né? Poder realizar esse sonho, não só meu, mas de todos os meus familiares, todos que me acompanham desde sempre, né? Acho que foi um momento único, poder ter disputado uma Copa do Mundo, mesmo não tendo ganha, né, que foi no nosso país, mas para mim foi muito gratificante e um momento que ficou marcado na minha história. E aquela história, você falou em história, eu me recordo você e o Oscar, vocês jogaram juntos, inclusive na China, né? Isso. Jogamos na China, né, a gente jogou por 4 anos juntos, né, o Oscar já tinha jogado junto na seleção há alguns anos. E depois 4 anos junto na China, é um cara excepcional, além de um craque dentro de campo, é uma pessoa maravilhosa também. Você me dá notícia dele, não? Do Oscar? Uhum. Não, ele tá bem. Renovou o contrato, tá lá na China, né? Ele gosta de estar lá, ele mora em Xangai, a cidade é maravilhosa, né? E a família dele gosta também.
E a gente fica na torcida também para que ele volte para o Brasil, né? Ainda tem muita coisa para apresentar no futebol. É um cara que é um craque, né? Eu tive a oportunidade de jogar com ele durante muito tempo e realmente, quando vier, vai vir para somar no futebol brasileiro. Deixa eu te fazer uma pergunta e depois tem muita gente querendo participar do papo com você, que é um papo muito legal. Qual teria sido, Hulk, o treinador que você teve assim a maior atenção, que ele teve uma influência muito forte no seu futebol para ter o sucesso que você teve até aqui? Roberto, na verdade eu sempre aprendi muito com todos os treinadores que eu trabalhei, né? Procurava sempre escutar, né? Até porque a gente sabe que no futebol a gente vai aprendendo diariamente, né? E foi assim na minha chegada em Portugal com o Gesualdo de Ferreira, né? Que trabalhou no Santos ano passado, né? Mas eu acho assim, o que eu aprendi mais, assim, que eu cresci junto, eu posso falar que foi o Vilas Boas, né? André Vilas Boas, que foi o treinador, né? A gente ganhou títulos importantes no Porto, ganhamos a Liga Europa, né? E depois também tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no Zenit, também ganhando títulos no Zenit. Então, para mim, foi o treinador que a gente somou mais juntos, né? Realmente, tem na minha cabeça esse treinador. Agora, à vontade com outras perguntas aí dos companheiros da Super. Obrigada, Roberto. Mas Roberto volta. Ô, Hulk, agora eu vou chamar para essa conversa o Cadu Doné, que é nosso comentarista, uma das revelações aí. O Cadu gosta muito de falar da tática, da forma, e ele tem falado muito nos jogos do Atlético, de como você tem estado livre ali para realizar as suas funções, né? Tanto na assistência quanto realmente ali nas finalizações, mas trabalha muito em função do grupo, né? Tem hora que eu olho, você tá lá na defesa, ajudando o pessoal. Essa condição física que você tem e tudo mais. Cadu Doné, seja bem-vindo. Obrigado, Dinha. Um abraço aos companheiros, aos nossos queridos ouvintes. Prazer falar com você, Hulk. Parabéns pela temporada extraordinária. Você está muito bem. Até escrevi esses dias que você é o melhor jogador em atividade no Brasil. E queria te perguntar, é um assunto que a gente debate muito, Hulk, já há algum tempo, até pela sua versatilidade. Você já respondeu sobre isso, mas eu queria que você falasse de uma forma atualizada, né? Depois de ter tantos jogos já pelo Atlético. Você prefere jogar aberto pela direita ou como centroavante? Pela direita, por exemplo, em 2013, você foi campeão da Copa das Confederações, jogando muito bem. Como centroavante, né? No Galo, você tem vivido uma grande fase. Ao mesmo tempo, contra o Corinthians no segundo tempo, você decidiu o jogo aberto pela direita, então a gente mesmo fica na dúvida. E eu queria ouvir de você, depois dessa temporada, desse começo de temporada no Galo, o que você prefere, pela direita ou como centroavante? Fala, Cadu, primeiro agradecer pelas palavras, né? Então, hoje eu posso dizer que eu prefiro jogar mais como centroavante, até porque o Cuca me dá total liberdade, não só para mim, mas para todos os jogadores ali da frente, para que a gente movimente bastante, não jogue parado, então isso facilita muito. É claro que, dependendo do jogo, foi o caso do Corinthians, né, que era um time que estava jogando muito fechado e eles saíram na frente, né, a gente voltou para o segundo tempo com um resultado negativo, né, perdendo de 1-0, tínhamos que ir para frente, o Cuca resolveu colocar o Sacha ali mais na frente e o aberto, onde graças a Deus a gente teve sucesso. Tem jogos que é a leitura do treinador, né? O Cuca já conhece minha característica, né? Já sabe o que eu posso dar para ele dentro do campo. Então ele tá vendo ali de fora, tem jogo que ele pede para eu abrir mais, que eu vou render mais e a gente vem fazendo esse trabalho em conjunto que graças a Deus vem dando certo. Bacana, deixa eu chamar também para conversa, daqui a pouco o Cadu também volta. Léo Campos, o nosso narrador que traz essas emoções todas. Hulk, por favor. Sempre, né, Edmar? É um prazer falar com o Hulk. Talvez é o nome do Atlético até agora nesta temporada. E se tornou o nome do Galo, né, Hulk? Quando você chegou, até a gente trouxe talvez uma instabilidade, não foi titular absoluto, agora não, você conquistou esta vaga. O Cadu até te perguntou sobre sua preferência, em que lado jogar. Você que nesta temporada alterou um pouco a formação, né, ali com o Cuca, agora passando talvez ser um pouquinho mais esta referência. Esta alteração foi fundamental para sua redenção aí no Galo, para este bom momento.
E como foi viver este momento turbulento também que você teve no início ali da sua temporada no Galo, até este momento de afirmação, Hulk? Um abraço. Um abraço. Primeiro, como eu passei muitos anos fora do Brasil, né? Um futebol novo para mim, eu posso dizer que eu nem tive a oportunidade de poder ter desfrutado do Campeonato Brasileiro. Fiz apenas 2 jogos e fui embora. E todos falavam para mim, quando voltar vai ser complicado o começo, a adaptação, tudo. Graças a Deus, a adaptação foi rápida, mas no começo teve um pouco de dificuldade, é normal, né? Os campos, enfim, tudo, né? E teve aquele episódio, né, que acabou eu fui querer me cobrar, na verdade, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu me cobro, o quanto que eu tento melhorar. Falei que precisava ter mais tempo em campo, né? Porque tendo mais tempo eu teria mais confiança e as coisas poderiam começar a dar certo. E muitos se aproveitaram da situação e quiseram passar que existia um clima pesado no vestiário do Atlético entre eu e o Cuca. E eu sempre deixei claro todo o respeito que eu tenho pelo Cuca, né? O treinador que a gente tem que respeitar ele, que é o treinador, nós somos jogadores. E eu nunca tive problema com ele, né? Graças a Deus foi tudo esclarecido, né? Eu comecei a aproveitar mais, desfrutar mais. O Cuca começou a me entender mais como jogador, né? E graças a Deus vem dando certo, né? Nunca teve nenhum problema, o ambiente é maravilhoso, né? Eu respeito todo mundo. E o clima no Atlético é um clima de paz, de família, onde todo mundo se respeita. Ô Hulk, a gente falou dessa sua condição física na volta ao Brasil, né? 34 anos, mas tá parecendo um menino jogando, né? Então me diz o seguinte, o que você faz a mais? A gente sabe que você tem uma câmara hiperbárica, né, em casa para te ajudar a recuperar. Você tem mais alguma outra coisa? Porque o pessoal de hoje acha que é só ali no gramado tá tudo certo. Para você continuar mantendo uma condição de atleta de ponta, é necessário treinar mais que os outros, né? O que mais que faz parte do dia a dia do Hulk nos treinamentos? Na verdade, em 2 dias eu tô completando 35, né? Pois é, então parabéns pra você, primeiro parabéns pro Hulk. Domingo já tô completando 3,5, né? E que Deus abençoe, que seja com a linda vitória, né? Amém. Contra o Bahia. Então, eu procuro sempre me cuidar e investir em mim, né? Investir na minha recuperação. Eu tenho muitos aparelhos em casa que eu procuro ter aqui. Claro que o clube oferece uma estrutura maravilhosa pra gente. O Clube Atlético Mineiro tem tudo, né? Mas quando eu tô em casa também, eu procuro estar descansando, fazendo minha recuperação, meu recovery, que é muito importante, até porque são muitos jogos, muitas viagens, né? Então a gente tem que ter uma boa preparação, né? Pré-jogo e principalmente pós-jogo, né? Logo após as partidas, fazer uma boa recuperação, porque o calendário é bastante apertado, né? São muitos jogos, muitas viagens, e a gente que é jogador, né? Quer estar em todos os jogos. Eu sou assim, quem me conhece sabe, eu quero jogar todos os jogos, mas a gente sabe que para isso a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? E eu amo jogar futebol, né? Então é isso que eu sempre procurei fazer, investir na minha saúde, na minha recuperação, e graças a Deus vem dando certo. Isso foi ao longo da carreira, o tempo todo você teve essa preocupação? Porque tem gente que começa a ter essa preocupação no final de carreira. Você teve o tempo inteiro de se manter um atleta o tempo inteiro? Na verdade, treinar eu sempre treinei muito, né? Treinei muito. Mas digamos que daqui a de 3 anos para trás, eu procurei me cuidar mais, né? Em recuperação, em noites dormidas também. Então, isso aí ajuda bastante. É fundamental, eu procuro não sair de casa, né? Procuro estar sempre em casa com minha família e descansar, né? Aproveitar com minha família, quando tem uma folga, aproveito em casa, não sou de sair muito, né? Antes eu saía bastante, agora de 3 anos para cá eu estou me cuidando bastante, então isso está sendo fundamental para minha preparação e minha recuperação na temporada, né? Bom, eu vou me sentir, eu vou me sentir feliz do seguinte, engraçado, revelou não, é só olhar a ficha, domingo 25, 35, isso. Vai ser o Bahia, com quem você deve ter disputado lá, o Bavi, né, quando você jogava no Vitória. Domingo, olha o calendário, domingo,
35 anos, é o Bahia, 11 horas da manhã. E depois, dia 28, quarta-feira, 21h30, é o Bahia, aí a Copa do Brasil. Aí vem dia 1º de agosto, Atlético e Atlético Paranaense. Olha que são vários jogos em Belo Horizonte. Aí depois vai pro Bahia, Pituaçu, Copa do Brasil. E aí depois Juventude e vem River Plate. Que calendário, hein? Pois é, o calendário bastante apertado, né? E é aquilo, são poucos dias para recuperar, poucos dias para preparar um jogo para o outro, né? Esse último jogo foi que a gente teve uns dias a mais, né? Que deu para treinar mais, né? Jogamos na terça-feira e vamos jogar domingo, ou seja, são entre um jogo e outro dá mais ou menos 5 dias. Então é difícil ter esse tempo, né? E a gente sabe o quanto que é puxado, o quanto que é difícil, adversários diferentes e todos que vêm jogar contra o Atlético vêm para querer ganhar do Atlético, não é jogo fácil, aí encontra time que a gente costuma dizer, né? Põe dois ônibus lá atrás, fica uma linha de 5, outra linha de 4, e às vezes é muito difícil encontrar espaço, mas tem que enfrentar essa dificuldade e procurar encontrar espaço para chegar à vitória. Não é fácil, não tem jogo fácil, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato brasileiro, até mesmo estadual, não tem jogo fácil, mas a gente tem que se acostumar com isso. Antes de eu chamar o Cadu para mais uma pergunta, deixa eu passar uma pergunta do nosso chefe Frederico Jota. Ele está dizendo o seguinte, que ele tem acompanhado muitas crianças, né, voltando a sentir aquela mesma coisa que elas sentiam na época do Ronaldinho e tal, em relação a você, né? Essa naturalidade com que você está aí em campo, e até sem a presença da torcida, você criou uma relação muito próxima com a torcida. Como é que você vê isso? Poxa, para mim é gratificante, né? Isso é algo a mais, onde a gente vai buscar a cada jogo, que está cansado, e vai buscar essa força por esses carinhos que a gente recebe, né? Por todos os torcedores, né? Independente da idade, né? A gente vê, tem muitas senhoras de idade que eu vi acompanhando o nosso Atlético, né? Tem até a vovó do Galo, acho que completou agora 101 anos. Isso. Então você vê esse carinho e vê as crianças, né? Com a máscara do Hulk, a luva, ou seja, poxa, isso é muito importante pra gente. Às vezes as pessoas não têm noção o quanto que isso é impactante pra gente, né? Que você receber esse carinho. Então a gente sente muito gratificante e tenta correr por eles para poder dar alegria a eles. Agora, Hulk, por que você escolheu o Atlético, mesmo tendo várias propostas? Bem, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus, né? E eu sempre deixei meu futuro nas mãos de Deus, acordava e recebia inúmeras ligações, né, e conversava muito com minha esposa, né, e a gente, vamos deixar nas mãos de Deus que o melhor vai vir, né, a gente não pode achar, vamos ali porque a gente vai ganhar mais, vamos ali porque a gente vai morar melhor, vamos ali porque isso, aquilo. Claro que às vezes você chega a um certo ponto que você tem um privilégio de decidir onde quer morar. Eu recebi bastante proposta da Europa, né, também, para voltar para a Europa. Mexeu comigo um pouco, né, mas conversei bastante com minha esposa, né, e ela falou assim, escuta teu coração, deixa nas mãos de Deus. E eu tinha vontade de disputar o Campeonato Brasileiro, né, recebi algumas propostas aqui do Brasil, mas o projeto, o Atlético Mineiro, né, que foi apresentado, tudo, né, a ambição, né, de querer ganhar tudo, né, a história que são quase 50 anos sem ganhar o brasileiro, então isso tudo é um desafio que a gente quer enfrentar. Claro que não é fácil, como nada na vida é fácil, mas quando é difícil e é suado, é mais valioso, né? Então a gente vai lutar por isso, né? Eu quero entrar na história do clube, né? Se Deus abençoar, a gente ganhar esse brasileiro, para mim vai ser especial demais, não só para mim, né, para todos os atleticanos, né, posso falar até mineiros, porque há muito tempo que não vê o Atlético ganhar um título tão importante, né, e a gente quer fazer história aqui no clube. O último foi a Libertadores com o próprio Cuca, né, você pode entrar para a história do brasileiro, já pensou?
Essa é uma história mesmo. Ô, Cadu Doné, por favor, querido. Ô Hulk, você tem sido muito caçado em campo, tem sofrido muitas faltas, várias arrancadas que você consegue ali são interrompidas com essas irregularidades. Você já jogou no Japão, no Porto, no Zenit, na China, rodou o mundo aí com a seleção brasileira. Eu queria que você comparasse, em termos de estilo mesmo, característica, a arbitragem brasileira com a arbitragem que você viu em outras partes do mundo, especificamente na Europa. O que tem de diferença em campo, na arbitragem aqui no Brasil e na Europa? Então, Cadu, eu prefiro assim não comentar muito dos árbitros, né? Porque às vezes você é mal interpretado, né? Você fala algo que você não concorda, vão dizer que a gente critica ou isso aquilo, pelo contrário, deixo bem claro, sempre claro que eu respeito demais os árbitros. Então, às vezes, durante o jogo, a gente está conversando e até escuto comentário depois, que o Hulk está reclamando demais. Às vezes não é reclamando, é uma conversa que é natural isso, entendeu? E tem árbitros que eles abrem espaço para um diálogo, é normal, de respeito, desde que você não pode com respeito. Tem outros que não deixam nem você encostar neles. Então eu acho que tem que ter mais diálogo, né? O que eu vejo aqui, às vezes, o que falta muito aqui é isso, né? Às vezes o árbitro, para querer pôr respeito, não quer escutar ninguém. Entendeu? E às vezes você não tá reclamando, tem uma discordância, poxa, professor, a bola talvez foi falta ali, não foi. Então tem uns que até, não, vamos, mas eu achei que foi falta, beleza. Tem uns que nem olham na tua cara, então é um pouco complicado isso aí, sabe? Mas questão de árbitro, eu acho que é padrão, né? Questão de filosofia deles, né? De trabalho, tanto aqui quanto na Europa, quanto na Ásia, é normal, entendeu? E é isso, eu não procuro não falar muito para depois não ser mal interpretado. Agora, você já tinha passado por uma situação como essa que vocês passaram diante do Boca, tanto lá e aqui também, de ver tudo, aquela bagunça no final, aquela confusão toda. Você já tinha passado por uma situação dessa? Então, 2009, foi no final de 2009, tive uma confusão quando eu estava no Porto e Benfica, né? Não sei se foi parecido, até porque eu não sei como foi a confusão aqui, eu não sei como começou, não sei o que aconteceu. Nós estávamos no vestiário já. Ah, já estava? A hora que eles chegaram lá? Já estávamos no vestiário. Não, então, estávamos no vestiário, eu estava me trocando já, e o nosso roupeiro, né, o Boquinha, que a gente chama ele de Boquinha, que é o Gilvan, né, ele entrou no vestiário e gritando: os caras estão vindo aí. E eu olhei assim, né, tava eu e o Alan conversando assim, eu olhei assim, mas eu não entendi nada. É sério, os caras querem invadir. E quando eu olho, eu vejo nosso presidente, mais uns 3 membros nossos da equipe entrando no vestiário, e o segurança fechando a porta. E eu corri para a porta. Poxa, o que é que tá acontecendo? Não, a gente abriu a porta e viu que tava tendo confusão já no túnel, né? Isso. E a confusão lá, eu não sabia com quem que era, eu só vi muita gente de azul, né, que era do Boca, muita gente sem camisa já, e indo atrás de, eu acho que 2 ou 3 pessoas assim, brigando, agredindo mesmo, mas a gente não chegou a ver, não teve acesso assim de como começou, o porquê, entendeu? Uns disseram que eles queriam agredir os árbitros, aí os seguranças que estavam lá tentaram proteger os árbitros, eles agrediram os seguranças, ou seja, eu particularmente não sei te falar como aconteceu, né? Uhum. E essa do Porto que você estava falando? Então, do Porto, a gente jogou contra o Benfica, no estado do Benfica, né, e perdemos o jogo de 1-0, e na nossa ida para o vestiário, né, muita rivalidade lá, Porto e Benfica é muita rivalidade mesmo, né, e daí o segurança local, né, que era do Benfica, começaram a mandar palavrões pra gente, essas coisas, para provocar, né, e daí teve a confusão, os jogadores com o pessoal da segurança, né, tudo, mas não durou muito tempo, não. Depois eu fui o único prejudicado, fui eu e o Sapunaro, o Romeno, que me deram 3 meses de suspensão. Por quê? Isso daria 23 jogos. E eu já tinha passado 18 jogos, depois a federação reviu tudo e disse que minha punição teria que ser só de 3 jogos. E ninguém entendeu nada porque que eu fui punido, onde estava envolvido todo mundo lá, eu fui o único punido, né? E quando o Porto não tinha mais chance de ser campeão, aí eu fui absolvido, né? Aí o Porto até entrou na justiça contra
a federação, porque ficou fora da Liga dos Campeões, que eu não pude jogar, e, enfim, foi uma bagunça. Nossa, que bagunça, né? O pessoal do Boca é bem corajoso, né? Querer entrar lá e com o Hulk de todo tamanho no vestiário, gente, não dá, né? Imagina. Não, esquece isso. Mas olha a gente só. procurou não se envolver, né? Para ninguém se prejudicar, né? Tem uns jogos importantes pela frente, então não pode perder ninguém, né? Principalmente por confusão. Eu prometi pro Acas Fellinger o tempo, tô contando aqui, tá, Fellinger? Ele tá acompanhando a gente. Beijo pro Acas. Roberto, mais alguma pergunta pro Hulk? Não, apenas dizer para ele, por isso que Deus te iluminou e ajudou, chegou onde você chegou em tudo por tudo, na bola, na finança, enfim, pelo que você é, que conversa, que simplicidade. Muito. Parabéns, dia vai ser pessoalmente a nossa conversa, porque veio a pandemia, a gente não pode, mas se Deus quiser a gente vai ter um papo longo pessoalmente. Um abraço, que Deus continue te protegendo. Amém, se Deus quiser, viu? E vamos pedir a ele para se cobrir esse título esse ano, com fé em Deus. Legal. É o 50º do título. E o Roberto tava lá no primeiro, hein, gente? Ô, Cadu, mais alguma pergunta, por favor? Tem várias, né? O papo tá uma delícia. Vou fazer mais uma, né? Tem que aproveitar o tempo. Ô, Hulk, recentemente, né? Você ficou 10 jogos sem fazer gol, quebrou esse jejum contra o Corinthians, mas na minha cabeça nem tinha, assim, essa cobrança pela artilharia, porque você estava muito bem, dando assistências, jogando bem em todos os jogos, participando em geral ali, sofrendo falta, sofrendo pênaltis, mas eu queria saber de você, pessoalmente, como que é esse sentimento? Mesmo jogando bem, você se cobra por alguns jogos sem fazer gol? Ou é tranquilo, é natural? Se tiver rendendo, isso que importa e o gol não é tão relevante assim na sua cobrança interna? É claro que o mais importante é sempre a vitória, né? Como a gente costuma dizer, independente de quem faz o gol, a vitória que é mais importante, nem que seja com o gol contra. O mais importante são os 3 pontos que vai nos levar ao nosso objetivo final, que é títulos. Mas eu me cobro bastante. No próprio jogo lá contra o Atlético Goianiense, que eu acho que eu fiz uma excelente partida, né? Assistências e tudo, participando dos gols. Mas eu fiquei muito chateado por não ter feito gol, né? Tentei, busquei, chutei, fiz de tudo, mas cheguei em casa ainda chateado, aí minha esposa, não, mas graças a Deus a gente ganhou o TB. Não, graças a Deus, eu tô feliz demais pela vitória, mas eu quero, né, melhorar meus números, na verdade, né? Eu gosto de me cobrar por isso. Ô, Hulk, pra terminar, senão a Acas Fellinger me pega, deixa eu te dizer o seguinte, a maioria das perguntas que nós recebemos aqui foi a seguinte: todo mundo pensa e quer saber o que você pensa de seleção brasileira. Por quê? Copa América agora, eliminatórios, o pessoal ficou muito distante da seleção. O que a gente mais ouviu dizer é que ninguém estava muito entrosado com essa seleção, que a maioria joga na Europa, né? Enfim, tem essas situações todas. Você ainda pensa em seleção? Então, meu foco principal é estar bem no meu clube, né? Dar o meu melhor pelo Atlético aqui, buscar me superar a cada dia, melhorar a cada jogo. E se tiver uma nova oportunidade na seleção, com certeza eu vou ficar muito feliz e eu vou tentar aproveitar da melhor maneira possível, né? Claro, quando você joga em alto rendimento e você tiver a oportunidade de defender o teu país, você tem que se orgulhar e defender teu país. Então, para mim não é diferente. Mas meu foco é estar bem no Atlético, porque se tiver a oportunidade é através dos meus jogos aqui. Então, procuro estar focado aqui e se tiver a oportunidade na seleção, eu irei com o maior prazer. Hulk, maravilhoso ter você aqui. Agora, como o Roberto disse, a gente sabe por que você chegou onde chegou, humilde, responde tudo, uma educação, uma gentileza, coisa que tem faltado tanto no futebol, né, em relação a várias circunstâncias, e a gente sabe por que você é merecedor, né? Eu costumo dizer que a gente só recebe o que a gente dá, seja de bom ou de ruim. Então, com certeza, você só recebe o bom, porque é isso que você passa para as pessoas. Essa paixão que a torcida do Atlético está
está tendo por você, que as crianças, as senhoras e todo mundo, tem um significado muito grande, porque quer dizer que você passa o melhor para eles. Então, toda a sorte do mundo para você, aqui no Atlético, aqui em Minas Gerais, que você chegue aos seus objetivos e que você possa estar muito tempo com a gente. Eu agradeço as palavras aí, né, os elogios, e mandar um abraço especial, né, a todos os ouvintes aí da Rádio Super, e que Deus nos abençoe, né, que eu sempre falo, para que a gente faça um ótimo trabalho aqui, conquiste títulos importantes para levar a alegria a essa torcida do Galo, que merece demais. Valeu demais, Hulk, obrigada, viu? Falou, Até tchau, a tchau. próxima.